Todo cedo está de volta, vamos retomar o nosso novo quadro que vai contar a história das famílias que foram importantes na construção da identidade, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Estreando o Famílias de Expressão, que hoje fala sobre o império de Mário Wallace Simonsen, um dos maiores empresários do país, na década de 40 e 50, foi até 60. Eu continuo o papo com a sua filha, Marilu Simonsen, o produtor e cineasta Ricardo Pinto e Silva e o jornalista e escritor Daniel Leb Sasaki. A gente pode dizer, inclusive, que o Mário foi um empreendedor, como a própria Marilu falou, movido por convicções muito à frente do seu tempo. Muito bem. Se você pensar que ele fez o primeiro supermercado, sirva-se. Tinha o... que mais? Me ajuda a lembrar. Ele tinha a companhia, a Comal que a gente já falou, tinha a Excelsior, ele tentou... O Banco Noroeste. Era engraçado que as companhias dominavam os setores econômicos em que elas atuavam. E eram ponta, tecnologia de ponta, né? A Panera estava de igual para igual com qualquer companhia aérea do mundo, né? Seguramente. Era a marca mais famosa e mais respeitada do Brasil lá fora, então... Para nós, aviadores, era uma coisa importante, que o primeiro avião, a reação, que nós, aviadores, chamamos de reação e todo mundo chama de jato, né? Uhum. Que foi o Caravelle, ou Caravelle, como se chama? Caravelle. Imagina os DC-7C, aquela loucura. E a Panera, Constellation, quando ela começou a voar para a Europa no pós-guerra, a Europa estava destruída, inclusive foi a primeira empresa estrangeira a pousar em Heathrow, em Londres. Ela conseguiu comprar patrimônios, prédios na Europa destruída a preços bons, e quando logo a situação reverteu, ela tinha um acervo absolutamente imenso nos melhores lugares, né? Verdade. Ela criou ali embaixadas informais, na época que o Brasil não tinha ainda um órgão de turismo. Exatamente, embaixadas então, informais. Os brasileiros não tinham esse acesso à informação. Todo mundo ia nas agências da Panera para ler jornal, para tomar cafezinho e para ter notícia do Brasil, né? Mas na época havia uma suposta dívida de 23 milhões de dólares, que hoje para qualquer empresa é dinheiro de bala, mas isso nunca existiu. Nunca existiu. Como é que ele entregou o seu patrimônio todo se não existiam provas? Por causa disso justamente, entende? Porque ele achava que era tão absurdo. Quando eu chegava para ele e falava, pai, mas olha o que estão fazendo, ele dizia, mas isso aí é bobagem, tudo isso que estão fazendo é tanta mentira, que é um absurdo, que isso aí não vai para frente, qualquer bom advogado vai lá e resolve esse assunto. E ele acreditava piamente na justiça do Brasil e acreditava nos advogados dele, entende? Então ele não levou tão a sério quanto fosse, tanto que ele deu esse patrimônio gigantesco, que tinha terras nos Estados Unidos, na Europa, a gente tinha casa na Inglaterra, um monte de coisa. Ele deu tudo isso, entende? Certo que ia... Porque ele tinha certeza absoluta que não ia acontecer nada. Mas proibiram tudo esse homem. Proibiram a Comal, que era exportadora de café, de funcionar, além das outras companhias. O seu patrimônio foi, vamos dizer, confiscado. Foi confiscado. E ainda não deixavam nem ele, nem os funcionários trabalhar. Não entendo isso. Não, nós também não entendemos, entende? Porque não deixaram trabalhar, fecharam tudo, foi tudo confiscado e foi tudo muito rápido. Eu me lembro, eu não acreditava. Não dava pra gente... Quando você estava pegando uma coisa, já estava outra acontecendo. Foi tudo muito, muito rápido. Mas sob que alegação foi feito isso? Foi iniciada uma campanha antes do golpe, difamatória. É importante isso, foi antes do golpe. Personalidades políticas que tinham interesses econômicos em empresas que eram concorrentes dele. Isso o Saulo Ramos conta muito, inclusive nos livros dele, né? Essa questão que a Marilu colocou de um país colônia querer entrar em mercados dominados por países desenvolvidos e dar um precedente para o mundo subdesenvolvido de que você pode sim produzir e vender. O Mário Simonsen vendia café em Nova York, e isso, quando o Saulo conta que quando ele abriu o escritório lá, foi decretar a morte. Aqui no Brasil, tinha uma pessoa muito proeminente, que era o deputado Herbert Levy, ele era cafeicultor também, e representava os interesses de grupos americanos, e foi ele que conseguiu transformar uma série de denúncias e acusações com provas falsas numa CPI espetaculosa que foi feita para destruir a credibilidade dele no mundo dos negócios. Ele perdeu crédito com bancos internacionais
que eram justamente os bancos ligados a esse personagem. Então, assim, foi uma articulação da opinião pública, né? E quando o golpe veio, no meio dessa CPI, os militares vieram com aquele discurso de moralizar a economia do país, né? E não tiveram dúvida. Ele estava na lista negra de pessoas que tinham que ser eliminadas, porque, segundo o que se apurou na CPI, com informações que o Supremo rejeitou depois, na plena justiça da ditadura, ele tinha lesado o Brasil, os interesses brasileiros. Então, a Comal foi proibida de exportar café, de funcionar. Em seguida, a Pané recebeu por telegrama a informação que podia a segunda maior empresa privada do país. E no mesmo dia que a Pané teve essa proibição, ela foi ocupada por tropas militares, né? Então, me lembro. Foi uma coisa assim, muito rápida realmente que aconteceu, né? Todos os negócios dele, em que ele tinha participação acionária ou efetivo controle, sofreram algum tipo de intervenção, principalmente os que dependiam de concessão pública, né, para operar. Ricardo, uma coisa que eu conheço até com uma certa intimidade foi a TV Excelsior, que foi a primeira emissora administrada com visão empresarial mesmo, né? E ela também foi tomada? Não, ela quebrou, né? A trajetória da TV Excelsior é de 60 até 70. Isso. São 10 anos e o apogeu é exatamente durante a vigência do período que estava sob a vigência do Grupo Simonsen. Ah, que bonitinho. Essa era a identidade gráfica. As grandes novidades que a TV trouxe era exatamente um profissionalismo na gestão. Os bonequinhos. A ideia de criar a programação vertical e horizontal, ou seja, que a gente vai ficando a audiência presa de um programa para o outro e semanalmente, de segunda a domingo, você fidelizar ali. E foi durante esses primeiros anos, né, até 64, que a TV Excelsior teve o seu crescimento. No primeiro ano de funcionamento já tinha um faturamento que cobriam todas as despesas, quer dizer, era um investimento muito promissor. Mas com o golpe civil-militar de 64, com essa campanha difamatória, com todas essas acusações, então, também acabou se resvalando um pouco para a empresa da televisão, né? E as instabilidades que ocorreram e posteriormente acabaram sendo transferidas a parte do grupo Simonsen para os diretores, que eram o Edson Leite e o Alberto Saad. Posteriormente, até o Grupo Folha também foi. Agora, nós temos algumas coisas para, sei lá, matar a saudade, se cabe isso, algumas vinhetas ligadas a textos de programas e tudo da TV, novelas, tudo. Vamos dar uma olhada? Sim. Então é só rodar a criançada. Olha que coisa boa de ver. O toque é suave. A senhora sente a maciez do tecido. As padronagens são originais, variadíssimas, distintas. Erontex é qualidade de exportação. É o melhor tropical produzido nas Américas. Segunda novela da televisão brasileira. Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa.
De quantos homens dispomos atualmente? Um verdadeiro exército. Convoque todo mundo. A derrota de Ponta do Morro será vingada. Concordo com o Guarda-Chefe. O que é que esses idiotas estão pensando? Nesta altura, deve estar se divertindo às nossas custas. Eu mesmo comando o ataque. Vossa Mercê hostiliza o povo português. Engana-se. O povo português é igual ao nosso. Atormentado e infeliz. Eu censuro os governantes, não o povo. Ele quase sempre é o sacrifício. Cinema em casa, o canal 9 vai agora apresentar. Cinema em casa, no canal 9. Ai, que saudade, Marília. Eu vivi tudo isso, você acredita? Tem uma curiosidade. Olha, aquela primeira sequência de novela, que foi Redenção, foi a novela mais extensa da história da televisão brasileira, a Redenção. No fim estava a muralha, né? Eu vou contar uma história para vocês, que pessoal nunca contei para ninguém. Nessa carreira que por onde eu enveredei, para desespero da minha família, e hoje tão felizes com essa minha escolha, esse sonho que eu tinha, claro que eu tenho um monte de disco de ouro, eu tenho troféu de tudo, sei lá, uns 1000, eu não sei quantos troféus eu tenho. Eu guardo um. Foi o primeiro troféu que eu ganhei na minha vida. É um número 9, com a menininha de um lado e o menininho do outro. Ah, que bonitinho. Ganhei em 1966, pra você ter ideia. Marilu, a sua mãe, eu me lembro que ela faleceu em Paris. Ela faleceu em Paris. E, claro, devido a uma forte depressão, ele ficou desolado, eu ficaria também. E dizia que a alma dele tinha ido embora e que um homem sem alma não pode viver. Baby, de fato, era um dos pilares do Mário, né? Se não o maior de todos. Ela era. E eu acho que ela, de alguma forma, ela percebeu o que estava acontecendo. A mulher tem essa coisa da... Ela percebeu e ela falava para ele, e ele dizia que não, que imagina, que não podia ser, que não era. Então eu acho que para ela, de uma certa forma, foi muito difícil porque ela tinha percebido. E aí ela teve um problema de depressão muito grande e ela quis ir embora daqui. Então por isso que eles foram embora. Entende? Bom, after you, Lady. Thank you. Agora, essa notícia, né, sobre a cassação da Panair, quem fez, inclusive, foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Foi dada por um telefonema. Quer dizer, uma coisa assim, simplista, hoje seria por um e-mail. Mas o que ele alegou, hein? Você que escreveu o livro. Na época, não havia nem rumor. Não era como se fosse uma empresa que se deteriorava e todo mundo assistia aquilo, cancelamento de voo. A Panair estava em plena vitalidade. E eles receberam, realmente, na verdade o governo federal leu no rádio uma nota suspendendo os voos da empresa e a sede recebeu um telegrama. E eles só diziam no telegrama que a empresa operava a título precário, as concessões estavam cassadas. Que coisa linda que a gente está vendo ela. E que imediatamente as linhas seriam assumidas pela Varig e pela Cruzeiro. E assim foi feito, porque a Panair tinha um DC-8 saindo para a Europa, para Frankfurt, naquela noite, na mesma noite, e o avião não pôde sair. Eu tenho até uma foto do avião da Panair encostado no da Varig ali, e a Varig foi embora para a Europa, que era um mercado que ela não conhecia. A Varig só operava nos Estados Unidos naquela época, a Panair operava em 4 continentes, ela ia até Beirute, e o voo saiu. E eu cheguei a entrevistar funcionários da Panair que ficaram sabendo do fim da empresa pelo avião da Varig chegando. Porque naquela época a notícia não circulava tão rápido, né? O que se alegou foi isso. E em seguida, como teve uma repercussão muito grande na opinião pública, porque a Panair realmente ela era um grande orgulho nacional, aí eles começaram a alegar que a empresa tinha uma situação econômica tão grave que mesmo que o governo colocasse dinheiro nela, ela não ia conseguir pagar as contas e ia começar a provocar acidentes. Só que era curioso, porque a Panair tinha a maior estrutura de manutenção do país naquela época. Ela fazia a manutenção de todas as empresas estrangeiras que operavam aqui. E tinha a Selma, que até hoje existe,
que depois foi desapropriado por decreto, Sim. Que revisava inclusive a FAB. Exatamente. Então aquilo foi tão contraditório que certas áreas da PANERC continuaram em funcionamento na base da metralhadora, porque a PANER, por exemplo, naquela época, era a única infraestrutura de telecomunicações aeronáuticas do país, não era o Estado que fazia isso, era ela. E aquilo foi ocupado militarmente, porque se parasse, parava a aviação. Bom, na verdade, você também contribuiu, além do livro, você contribuiu para o roteiro que o Ricardo está fazendo do documentário. E seria bom até que você, Ricardo, dissesse o que você espera com esse documentário. De fato, trazer a luz da verdade para todos nós, enfim, o que você acha que isso vai trazer? Eu acho que o cinema, ele tem sempre um ponto de vista. A gente sempre toma partido do assunto, do objeto que a gente vai retratar. Então, diferentemente do jornalismo, onde você tem uma preocupação da imparcialidade, eu acho que aqui nós temos assim, é como contar essa história de um ponto de vista, sim, ponto de vista de dentro da família, da convivência. A ideia brotou de pessoas que me trouxeram a história da Marilu, me apresentaram ela até conhecidos comuns, né? E que falou assim, veja que história é essa, por que o Brasil não conhece essa história? Então, provocado por esse sentimento, dessa curiosidade, de por que esse empresário não está lembrado, falei, puxa, como é que eu vou fazer isso? E percebi que tem esses dois lados, que a memória é o que nós estamos encontrando. Ao falar com os contemporâneos, cada um tem uma versão. São muitas versões, é difícil a gente ter, no confronto talvez dessas versões que a gente pode emergir uma verdade ou uma certeza. 50 anos, 48 anos, 50 anos ainda é muito pouco do ponto de vista científico para você já falar que estamos fazendo história. Eu acho que então nós estamos, até por isso que eu acho que eu percebi que o subtítulo do documentário será esse, entre a memória e a história, quer dizer, como que a gente pode contribuir para talvez trazer com documentos, com entrevistas, com depoimentos, finalmente eu acho que até o atraso na obtenção de recursos para esse filme, que acabou tendo um patrocínio do BNDES, da Prefeitura do município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, que a gente venceu, levamos 4 anos para obter os recursos para começar a produção. E agora a gente coincidiu disso ter a abertura da Lei de Acesso à Informação. Então os arquivos agora possam estar abertos. Eu acho que talvez a gente vai ter mais do que um ponto de vista, sim, a hipótese de contribuir, e já estamos contribuindo até com a Comissão Nacional da Verdade, de ter um legado documental mesmo. Olha, nós, nesse curtíssimo espaço de tempo que temos aqui, de 32 minutos, que nós tão curto assim para a televisão, nós pelo menos levantamos alguma coisa em relação a esse monumental equívoco, ou esta perversidade que fizeram com um brasileiro. Eu só quero lembrar o seguinte, como eu iniciei aqui essa história, antes de agradecer a vocês, eu queria dizer o seguinte, o Mário morreu com 56 anos, 6 meses depois que o amor da vida dele foi para o andar de cima também. E hoje, quase 50 anos depois, isso que a gente deve dizer, a verdade apareceu como ele gostaria, ou seja, como o sol que brilha novamente. Eu acho que tem uma frase que ele sempre falava para mim, que foi a última frase que ele falou em vida. Qual foi? Ele chegou para mim, eu virei para ele e falei assim, que eu cheguei para ele e falei, pai, eu odeio o Brasil, eu jamais quero voltar a morar no Brasil. Ele olhou bem para mim assim e falou assim, minha filha, nunca se esqueça que os homens passam e o Brasil fica. Ai, que bonito. De fato, os homens passaram, todos eles passaram, o Brasil aí está, e a memória dele mais viva do que nunca. Eu quero, sinceramente, que você tenha muito sucesso, que esse sucesso será nosso. Queria mostrar a capa do livro do Daniel, você pode me passar, Daniel? Porque eu já mostro aqui, ó, Pouso Forçado, isso é um absurdo. O livro, na verdade, essa edição esgotou, né? Eu estou trabalhando na próxima. A próxima, com mais aqui. documentos. Mas olha, isso é...
E agora vamos aguardar o documentário do Ricardo, e a quem eu agradeço muito. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Daniel, e obrigado a você, querida, por ter vindo aqui, Marilu, para esclarecer essas coisas, para conversar um pouco sobre a história contemporânea, tão contemporânea que todos nós fazemos parte dela. Muito obrigado. Pedro, você é insuportável. É o mínimo que eu posso dizer para você. Você pode não querer me dar, mas eu vou encher e você vai me dar essa receita desse caviar porque é de shoyu, que é sensacional. E parabéns, todos nós gostamos. É caviar de shoyu. Pensei que era um beluga malossol, não é, entendeu? Obrigado, querido. Olha, você pode estar com o Pedro Vita, lá no Brado, que fica na Rua Joaquim Antunes, 381, em Pinheiros. E o telefone dele é o 3061-9293. Obrigado. E muito obrigado a vocês três, do fundo do meu coração. Olha, em homenagem à família Simonsen, eu queria encerrar o programa de hoje pedindo a Deus que a verdade esteja sempre acima de tudo, mesmo. Eu quero agradecer muito a sua companhia bonitinha, a sua também, bonitão, e dedicar a música Conversando no Bar, Nas Asas da Paner, na voz de Elis Regina, feita pelo Milton Nascimento, em homenagem à Paner do Brasil. Um beijo. Até segunda. Nós aqui amamos você, pode ter certeza. Sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Paner. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Paner. E lá vai menino xingando padre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que a minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Paner. Nada de triste existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe e não se esquece. Alguém insiste e fere no coração. Nada de novo existe neste planeta que não se fale aqui na mesa de bar. E aquela briga e aquela fome de bola, e aquele tango e aquela dama da noite, e aquela mancha e a fala oculta que no fundo do quintal morreu. Morri a cada dia dos dias que eu vivi.